Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer uma imagem de um artigo bem interessante de um, de um artigo que eu apresentei numa disciplina no doutorado, né? Achei muito interessante, coloquei a imagem desse artigo na disciplina de Fisiologia do Exercício nesse semestre, né, que eu ministrei na faculdade. Então, trouxe aqui para vocês porque achei bem legal. Achei bem legal entender esse mecanismo histórico, né, em volta de suplementações, né, para hipertrofia, como na votação no Instagram, teve uma votação maior para a fisiologia do exercício respiratório. Achei legal trazer essa imagem ilustrativa, né, desse achado tão importante na história aí da história da hipertrofia, né, descoberta de hipertrofia aí celular. E antes de falar um pouco de fisiologia do exercício. Então vamos lá, pessoal. Esse artigo, gente, é de 2007, né? 2007. E vê que legal. O artigo, né, tem um título: transporte bidirecional, né, de aminoácidos que regulam a mTOR, né, e a autofagia celular. Então, a mTOR, gente, é o alvo da rapamicina, né, em mamíferos, esse M de mamália, nessa sigla está em inglês. Então, proteína que está dentro ali da célula, né, que hoje é bastante conhecida, essa via KT-mTOR, né, que está dentro da célula, justamente que quando se é ativado, a mTOR consegue ativar a síntese proteica, né, que é voltada para a hipertrofia, esse aumento do tamanho celular. E o que é interessante? Essa pesquisa, ela quis verificar, né, como a célula cancerígena, né, aumentava de tamanho. Então, da pesquisa científica para entender sobre a autofagia e sobre esse aumento celular, né, de célula cancerígena, que tiveram achados muito importantes que eu vou mostrar para vocês, que envolve, né, o que a gente conhece sobre hipertrofia. E aqui está a imagem, né, ilustrativa a, da conclusão do artigo, né? Temos várias imagens de resultados, né, de expressão de genes, né, expressão de proteínas, na verdade, né, mostrando todo esse caminho molecular e caminho referente aos transportadores, né, que estão ali na membrana celular. Mas essa imagem que o artigo trouxe bem no final para concluir todo o achado, né, do estudo. E aí vê que legal, né? Isso aqui é a membrana celular, tá certo? Lá da célula cancerígena. E o que eles viram, né? Eles viram que para a célula, né, inibir a autofagia e aumentar de tamanho, né, ativando a mTOR C1, né, que temos a mTOR C2 também, precisaria de dois mecanismos aí principais, né, que de forma endógena já tivéssemos, a célula já tem disponível, né, a glutamina. Então, dentro da célula, que já tivesse aminoácido de glutamina. Então, já dentro da célula. Por quê? Porque para os aminoácidos essenciais, essa classe, principalmente o aminoácido de leucina, certo? Poder entrar na célula via esse transportador aqui, SLC 7A5, né? Tivesse que ter um caminho bidirecional, esse transportador aí bidirecional, certo? Então, o que a gente chama aqui é o transportador antipote, né? Que entra uma determinada molécula e sai outra determinada molécula. Então, teria que ter glutamina dentro da célula para que essa glutamina saia. E aí, ao mesmo tempo, esses aminoácidos essenciais entrem na célula, certo? Então, ter esse influxo aqui de aminoácido essencial e ter esse efluxo aqui de glutamina, de aminoácidos essenciais, nessa classe, principalmente a leucina. E aí, essa classe de aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, ela inibe as proteínas que inibem a mTOR, né? TSC1 e TSC2. Então, ao inibir essas proteínas que inibem a mTOR fica livre. A mTOR fica livre, ativa esse caminho molecular para a hipertrofia, para o aumento de tamanho da célula. Então, através dessa descoberta, né, desse mecanismo em 2007,
né, para verificar o aumento do tamanho celular, né, cancerígeno, descobriu que essa ativação do mTOR tem que ter esse aminoácido de glutamina, né, de forma endógena dentro da célula já, para que os aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, entrem na célula, certo? E ativem esse caminho do mTOR. Daí que começaram a surgir prerrogativas para suplementação, né, para hipertrofia de glutamina e de BCA, certo? Só que aí, né, uma coisa é você ter essa prerrogativa de criar suplementação, de indicar a suplementação, outra coisa é ter o achado científico, né, de que realmente hipertrofiam, né? É muito mais valioso a dieta, o planejamento alimentar rico nesses aminoácidos, né? Ou até um whey protein que seja rico nesse, principalmente rico em leucina, né? Ative já a hipertrofia do que propriamente a suplementação isolada, né, da glutamina e do BCAA. E aí, justamente com esse achado, a gente já tem, já é sabido aí na literatura, né, que o treinamento resistido, o exercício resistido, né, ativa aí uma via essencial para a hipertrofia, que é a KT-mTOR, além também de ativar a PI3K, que tem um papel importante de inibir proteínas que inibem a síntese proteica, né? Porque a mTOR ativa a P70S6K, que ativa a síntese proteica de forma direta para ser produzido proteínas que estão envolvidas aí nesse aumento de tamanho, né? Lembrando que essa ativação aqui, gente, é justamente no núcleo, para que o núcleo tenha essa produção, esses fatores de transcrição, né, lá que estão lá presentes no nosso gene, para que ativem, né, fique disponível um determinado espaço do gene, para que se tenha a leitura do RNA pré-mensageiro, depois RNA mensageiro, para que se tenha a produção, aconteça, né, a transcrição e após isso a tradução para a produção de proteínas, que aí essas proteínas envolvidas na síntese, na hipertrofia, né? Então, além de ativar essa P70-6K, inibe uma proteína muito importante também, que é 4-EBP1. Essa proteína tem um papel essencial na inibição aqui, ó, da síntese proteica. Então, quem ativa essa proteína ativa muito essa inibição da síntese proteica e a mTOR inibe essa ativação. Como também essa via aqui, a AKT, inibe FOXO. E esse FOXO está envolvido num caminho molecular aqui de degradação proteica, o contrário aqui da síntese proteína. Então, sabe-se aí que essa ativação, né, da via AKT-mTOR é essencial para que ocorra hipertrofia. E aí esses achados, né, interessantes que dão essa prerrogativa para que se tenha esses recursos ergogênicos utilizados, né, para melhora de desempenho via hipertrofia e utilize a suplementação, né? Mas repito, isso aqui não é um achado dizendo que a suplementação funciona para hipertrofia. Foi só prerrogativa para que se teve essa criação lá a partir de 2007, até que 2007, feito 2000, mandado para a revista em 2007, publicado em 2008, e que se tem teve essa prerrogativa, né, dessa construção da suplementação de glutamina e BCA, para que se tenha aí a hipertrofia, aumento do tamanho celular. Tá certo, gente? Grande abraço.